O que está acontecendo, pessoal? Muito bom dia! Me desculpem por esse dia e meio quase de ausência, mas tem sido muito difícil conseguir lançar vídeos. Ao mesmo tempo, como muitos de vocês já sabem, estamos trabalhando em uma emissora de televisão aqui nos Estados Unidos. Aliás, depois eu vou dar mais detalhes para vocês. Bom, se quiserem, já posso contar tudo agora. Se chama The Star Espanhol. É transmitido no mundo todo, na Espanha pode ser sintonizado pela Movistar e, além disso, também vamos aparecer no YouTube. Vamos fazer programas todos os dias, exceto nos fins de semana, de segunda a sexta-feira, a partir das 2 da tarde, horário do Texas, que é 1 hora a menos do que no leste dos Estados Unidos. Vamos ter um pouco de confusão com os horários durante esses 40 dias. Espero que eu não me atrapalhe. Está tudo certo? Aqui no Texas, bom, tenho atrás de mim o AT&T Stadium, o estádio do Dallas Cowboys, e palco de até 9 jogos nesta Copa do Mundo. Uma semifinal, aqui vai jogar a Argentina, 2 partidas. Aqui, se a Espanha avançar, jogaria alguma. E é isso. Daqui vamos estar reportando e também de Houston vamos para Portugal, Uzbequistão. Olha! México, viva México! Filhos da puta! Filhos da puta! Está sendo inaugurada agora mesmo a Copa do Mundo no Azteca, aliás, estádio mítico das Copas do Mundo. E é isso. Depois vamos fazer um vídeo contando o que aconteceu nesse primeiro jogo. E vocês já sabem que muito do conteúdo que vamos fazer durante esses 40 dias vai estar relacionado com a Copa do Mundo. Mas não vamos deixar de falar do Real Madrid, nem de longe, porque além disso, hoje tem coisas muito interessantes. Como assim? Por exemplo, uma coisa que me deixou um pouco maluco foi a segunda coisa que vou comentar. A primeira nem tanto, porque já no outro dia sabíamos que o caso do Bernardo Silva, dizendo que está pensando, era suspeito. Sobre o fato de que talvez Mourinho o quisesse para o Real Madrid, José Félix Dias acabou de dizer há pouco tempo, tudo isso sempre deve ser tratado com cautela, mas eu acho que as coisas estão indo muito bem por esse caminho. Que o Madrid já fez uma oferta para o Bernardo Silva e que ele está pensando que Mourinho gostaria de tê-lo em seu time para a próxima temporada. O que se relaciona com o segundo assunto, e é, por quê? Pelo Nico Paz, ainda não há notícias de que vamos pagar essa cláusula de 9 ou 10 milhões, já nem lembro direito se eram 9 ou 10 este ano. Coloquem aí nos comentários que com certeza vocês vão me corrigir, porque isso está demorando. Pode ser, pode ser. Espera que isso aqui vai cair. Meu Deus, tenho que tomar cuidado aqui com o vento, porque o tripé que eu tenho é um pouquinho sensível. Pode ser que o garoto, que vai jogar pela Argentina, aliás, não quisesse ir para o Real Madrid na próxima temporada e quisesse permanecer no Como, que é uma das coisas que tem sido comentadas nas últimas semanas, porque eles se classificaram para a Champions. E ele quer ficar mais um ano com o Cesc e que ele não vê com bons olhos essa história do Real Madrid, porque ir para o Real Madrid é ir para ser reserva, para ser suplente, desculpa. E ainda mais se for verdade essa história do Mourinho com Bernardo Silva, que você pensa, bom, estão contratando alguém mais ou menos da mesma posição do Nico Paz. Isso também nos remete a jogadores que, embora não atuem na mesma posição, estão ligados à política de base do Real Madrid. O caso do Victor Muñoz não está certo. O Ramon Álvares de Mon acabou de dizer há pouco que ele está perto do Newcastle. Se o Newcastle pagar muito dinheiro pelo Victor Muñoz ao Madrid entrariam 17,5 milhões pelos 50%. Victor Muñoz pode ir para a Premier League. E poderia ser amanhã porque o Madrid voltasse a pagar essa cláusula. O único espanhol na seleção, o único do Real Madrid na seleção espanhola, mas isso para muitos de vocês não importa. Mas eu acho que isso tem sua importância, já que é um garoto que veio da base, ref. Ir para a Copa do Mundo, estar com a Espanha em uma Copa do Mundo de futebol, em apenas um ano de uma grande atuação em um time como o Osasuna, isso tem muito mérito e eu acho que precisamos de alguém pela direita como Victor Muñoz. E olha, todos nós dávamos como certo que Victor Muñoz e Nico Paz iam voltar. E agora acontece que temos a seguinte situação, pessoal. Desculpem, sei que muitos estão me dizendo isso. Olha, aliás, muitas mensagens de apoio pelo que temos feito nessas semanas no canal,
por estarmos aqui na Copa do Mundo, por essa nova oportunidade na televisão para mim e tal. Agradeço muito às pessoas boas que estão me enviando essas mensagens de apoio pelos comentários do YouTube. Agradeço muito a vocês, que sempre são maioria e superam os negativos. O que acontece é que essa condição humana que temos de sempre prestar mais atenção ao negativo do que ao positivo, ultimamente tenho prestado mais atenção ao positivo. E de verdade, agradeço a vocês. Muito mesmo, que tem muito mais curtidas do que dislikes, mas muito mais numa proporção de, sei lá, 90-10 ou 95-5. E essas mensagens de incentivo, positivas e de parabéns por estar aqui na batalha e em uma Copa do Mundo, né? Aqui atrás temos um dos palcos que vai ser fundamental neste campeonato mundial aqui em Dallas, Texas, neste AT&T Stadium. E como eu disse, não são só vitórias. Victor Munhoz, Nico Paz, mas também Gonzalo Garcia, o atacante que neste mesmo país há um ano foi o artilheiro, o maior goleador do Mundial de Clubes. Achávamos que ele seria um 9 do Real Madrid, talvez não titular absoluto, mas importante, e agora está mais fora do que dentro. E nos vemos na situação de que talvez, como eu dizia antes, talvez esteja um pouco negativo ultimamente, mas vejo coisas que, se não acontecerem, não vão me agradar na próxima temporada. Talvez eu tenha que engolir minhas palavras. E temos Nico Paz e temos Gonzalo, que eu acho que pode ser um ótimo camisa 9 reserva no Real Madrid, embora o garoto também queira sair e fazer gols como fez Hendrick. Temos Victor Munhoz, mas acredito que o caminho será outro, como comentei. Se Bernardo Silva chegar ao mesmo tempo, não sei se o torcedor vai entender, até porque ele, apesar de grande jogador, tem 32 anos, e aí teremos mudado, mas assim, mudado a política do clube em 180 graus. Contratando Dumfries e Bernardo Silva, que chega de graça a pedido de Mourinho, o lado positivo é ver o treinador sendo atendido. Mas também é preciso ser crítico com a questão de por que o que valia antes dessa política de contratações, por que não vale agora? Se é porque o técnico manda, olha, se for por isso, fantástico. Mas não sei, também não explicam isso pra gente no Madrid em termos de comunicação. E a gente vem comentando isso nos últimos anos, também não entendemos qual é o sentido esportivo das últimas janelas de verão. Por quê? Porque precisamos de um meio-campista e agora acontece que fazemos uma oferta pelo Julián Álvares de mais de 150 milhões. E se ele disser que não, bom, ele já disse que não, o Atlético de Madrid, vamos continuar tentando contratá-lo? Ou esse dinheiro vamos usar em quem? Terá que ser em outro atacante, porque a diretoria esportiva está nos indicando que estamos procurando um atacante. Se agora buscarmos um meio-campista com esse dinheiro para ser o galáctico da temporada, estaríamos indo de um lado para outro. Me parece isso, pessoal. E outra coisa, Mourinho é incrível, gostamos muito dele. Insisto, se ele vier com autoridade e passar a exigir o que um treinador tem que exigir, ótimo também. Mas Mourinho custou 15 milhões. Isso é um fato, isso é um dado. Vai ter quem goste e quem não goste. São fatos. Ele é, se não me engano, o treinador mais caro da história do Real Madrid. 15 milhões poderia ter custado menos antes. Se não fomos enganados, disseram que Mourinho tinha uma cláusula bem menor, pelo menos metade, ainda em maio. Agora temos que pagar 15 milhões por ele. Isso parece certo para vocês? Só por ser Mourinho já se paga. E pronto, beleza? Ano passado, pelo Xavi, também pagaram uma quantia, acho que de 10 milhões, não foi? Que no começo diziam que não e depois disseram que sim. Beleza. Ei, Mou veio para mudar as coisas. É muito querido e perfeito. 15 milhões para o Real Madrid não afetam os balanços. Ok, beleza. Mas foi pago isso, que é o treinador mais caro da história do Real Madrid. Insisto, já tivemos esse treinador que nos trouxe competitividade, mas não ganhamos a Champions, a 10ª que buscávamos. Acho que com mais um ano, talvez teríamos vencido. E um treinador que não está no seu auge, por mais que a gente goste dele. E por mais que nos pareça que ele é o único que pode mudar as coisas lá dentro do vestiário, e arrancar as ervas daninhas e unir o grupo, etc.
Mas não sei, quer dizer, se vocês concordam com tudo, fantástico. Mas a gente precisa conversar sobre isso e precisamos nos perguntar o porquê dessas decisões. Mas enfim, pessoal, mais coisas sobre o programa, sobre os horários que... Bom, já falei os horários, mas talvez eu corte algum trecho do programa e coloque aqui. E fazemos mais divulgação cruzada entre este canal e o programa A Todo Gol na D-Star Espanhol. É que eu praticamente não tive tempo de editar nada. Estou correndo para todos os lados. Tenho minha família aqui, na verdade, que é uma das novidades e tal. Minha esposa, a mexicana, também é apresentadora no programa. E talvez Luca apareça em algum programa, ele está nos acompanhando lá no estúdio. E bom, encontrar acomodação aqui, se locomover, chegar, poucas horas de sono. De Miami até Dallas de carro. Vocês me viram esses dias fazendo várias paradas e dirigindo bastante, por isso não teve vídeos frequentes. Mas agora vai ter, pois vamos focar. Vamos ao apartamento onde estamos para assistir à inauguração da Copa do Mundo e ao primeiro jogo do México contra a África do Sul. E é isso, vamos comentar sobre isso e fazer os vídeos com muito mais frequência, como sempre. Muito obrigado por estarem aí, obrigado pelas mensagens de apoio, ajudem o vídeo a bombar, por favor, que faz muito bem para o canal. Deixem o like, se inscrevam, quem ainda não está inscrito, comentem, compartilhem. E de Dallas, Texas, reportando para o meu canal e também para D-Star Espanhol, Miguel Serrano TV. Tchau!